Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Terça-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena por corrupção passiva imposta ao ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. Dirceu tinha sido condenado pela 13ª Vara Federal de Curitiba a uma pena de quase 9 anos de prisão. José Dirceu era acusado de ter recebido propina em um contrato superfaturado entre a Petrobras e a empresa Apollo Tubulars. A companhia forneceu tubos para a petrolífera de 2009 a 2012. Foram 3-2. Ministro Edson Fachin, relator do processo, votou para manter a condenação e foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. A divergência foi formada pelos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, além do então ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski. A nova decisão favorável ao ex-ministro de Lula na Justiça é acompanhada de perto pelo PT. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo, representante masculino aqui desta bancada eminentemente feminina nessa noite de terça-feira. Fato é que o PT está acompanhando bem de perto, né, essas pendências judiciais aí de José Dirceu, já de olho numa possível recuperação dos direitos políticos do ex-ministro para possivelmente lançá-lo aí como candidato em 2026. É isso, Silvio? Me sinto muito bem acompanhado hoje, Paula. Boa noite para você, Fabi, querida Ana. Boa noite, Karina. Boa noite para nossa audiência. O Brasil é um filme ruim, né? O Brasil virou um filme ruim. Um filme em que o bandido vence no final. Depois de 7 anos da maior operação anticorrupção do continente, talvez a maior operação anticorrupção do mundo, 7 anos. O filme termina dessa forma, com José Dirceu, aquele que simboliza a corrupção institucionalizada nas engrenagens da República, livre para disputar novas eleições. Muito provavelmente será candidato a deputado federal em 2026. Um processo de revisionismo histórico, um processo de tentar lavar biografias, de reescrever a história. Esse processo que você citou é um processo que diz respeito ao Petrolão, investigado pela Lava Jato. Mas José Dirceu passou as últimas 2 décadas entre uma temporada na cadeia e outra. Ele já foi preso 4 vezes na vida, aliás, porque essa história começa no tal movimento estudantil na década de 60, né, em Ibiúna, aquele congresso da UNE. Mas José Dirceu, segundo o relator da Ação Penal 470, o relator do Mensalão, Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, era o coordenador da quadrilha que se instalou na República, responsável pelo núcleo político. Eram 3 núcleos no Mensalão: o político publicitário. Todo mundo deve se lembrar daquela figura até histórica do Marcos Valério, Carequinha, e também o núcleo financeiro com os bancos Rural, BMG. Pois bem, se José Dirceu, que nega ser o chefe da quadrilha, não era o líder desse bando, só resta uma pessoa acima dele na hierarquia que governava o país. E eu imagino que essa pessoa, o presidente de turno nesse momento, Lula da Silva, também negue ser o coordenador do Mensalão. Um esquema para alugar legendas e comprar votos. E ele foi preso por tudo isso. Foi preso pelo Petrolão. Portanto, 4 passagens pela cadeia. Aliás, coincidentemente, ele presidiu o PT 4 vezes. Desde 1995, foi o responsável pelo trem da história que levou Lula à presidência na eleição de 2002. Foi ele que pavimentou e que construiu condições, depois de Lula perder sucessivas eleições para o PSDB, principalmente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
para conseguir se instalar na República. E hoje a gente sabe como isso tudo aconteceu. E hoje a gente sabe tudo que veio depois, porque quando o Mensalão surgiu naquela entrevista do Roberto Jefferson em 6 de junho de 2005 ao jornal Folha de São Paulo, nós estávamos diante só da ponta do iceberg do que o Petrolão se comprovou. Mas é isso. O Brasil é um filme ruim, José Dirceu está de volta e, pegando as palavras do seu enunciado, Paula, é claro que o PT está de olho. É evidente que o PT está de olho. Porque tem muito mais gente interessada em tudo isso. Tem muito mais gente interessada em voltar à cena do crime, segundo o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi a Brasília na garupa de Lula. Pois é, Ana, mais uma derrota aí para a Operação Lava Jato. Não sei como é nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil está cada vez mais comum a figura do descondenado, né? E agora a gente traz então essa notícia que a segunda turma do STF então extinguiu a pena, a condenação por corrupção passiva no caso do José Dirceu. Cuidado com essa palavrinha, viu, Paula? Descondenado. Daqui a pouco vem o TSE atrás de você. Tá proibido, descondenado, né? Não brinca, não brinca. Paula, na verdade, não é uma derrota para a Lava Jato. É uma derrota para o Brasil. É uma derrota para a Constituição brasileira. É uma derrota para a nação brasileira. Uma derrota histórica. Mais uma. Não custa lembrarmos, você mencionou os Estados Unidos, a Operação Lava Jato, os acordos de leniência assinados entre empresas envolvidas na Operação Lava Jato e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram acordos na casa dos 4 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Como é que a segunda turma do STF vai passar uma borracha nisso? O Toffoli, né, que vive aí tentando, de qualquer maneira, descondenar os seus parceiros políticos. Como se apaga isso? Como passa uma borracha em 4 bilhões de dólares em acordos de leniência entre o respeitadíssimo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e essas empresas do Brasil? Não tem como, Paula. Não tem como. Agora, mais uma vez, pode parecer um assunto longe desse que nós estamos comentando, mas eu vou continuar insistindo que enquanto não acabarmos com este famigerado foro por prerrogativa de função, o Senado, a nossa casa revisora desses desmandos todos do Supremo Tribunal Federal, vai continuar de joelhos. Eles hoje, os parlamentares, estão reféns com a corda no pescoço por causa do foro por prerrogativa de função. Enquanto eles não conseguirem essa liberdade, não para sair apenas criticando os ministros, mas colocando em prática a nossa Constituição e a nossa ferramenta republicana de trazer para o plenário do Senado um processo de impeachment contra qualquer desmando ou inconstitucionalidade desses ministros, vai continuar tudo da mesma maneira. Enquanto eles não estiverem livres para poder botar o dedo nessa ferida chamada STF político, porque o STF como instituição é importante para a nossa república, mas essa composição do STF é uma composição puramente política. Enquanto eles não se sentirem livres para fazer isso, a gente vai dar esse tipo de notícia, né? Como num dia da marmota, todos os dias a gente acorda e é praticamente a mesma coisa, todos os dias. Fabi, eu quero te ouvir principalmente aí com relação à alegação da defesa de José Dirceu, que disse que a acusação, o crime já teria prescrito na época da condenação de José Dirceu. Eu queria que você explicasse rapidamente isso para a gente, essa questão. Então vamos lá, porque isso realmente é verdade. São esses casos que são midiáticos que faz a gente entender que o buraco é muito mais embaixo, que o nosso problema aqui são as leis. Então, vamos lá. O Dirceu ele foi condenado em 16 de abril
de 2009 por um crime que ocorreu nessa data. Ele teria uma prescrição do crime dele de 12 anos, porque ele teve uma condenação pelo Sérgio Moro, na vara do Sérgio Moro, há 11 anos, isso foi revisado e passou por uma pena menor, e aí quando ele completa 70 anos de idade, gente, porque os canalhas também envelhecem, a prescrição é contada pela metade, ou seja, o crime de 2009 prescreveu depois de 6 anos, né? Então já desde 2015. Então, qual que é o erro aqui? O erro é o Estado, né, o Estado brasileiro, demorar muito para executar penas de poderosos. Então, o erro crucial aqui nem seria somente o foro por prerrogativa de função que a Ana Paula citou, mas também o excesso de recursos que tem uma pessoa que tem poder, né, e que tem também uma certa notoriedade. Então, jamais a gente vai ver esses casos em pessoas pobres, feias e que moram longe, mas como o Dirceu é alguém importante, ele já tinha essa certeza quando ele foi lá na Câmara e disse que só ia atravessar quando ele fosse eleito. O Silvio também tem razão. O plano Dirceu é esse. Então, a questão da prescrição no Brasil é muito séria, e não é que descondenou, realmente o Estado deixou de executar. Para a Justiça, esse crime ele não deve nada. Então, quem falar que ele praticou corrupção e lavagem de dinheiro por este crime mencionado, estará errando e podendo ser condenado, então, por outros tipos penais aí na nossa legislação. Esse é o absurdo que vivemos. 18h15, nesse momento a gente faz uma rápida pausa, volta já já, aproveite para deixar o seu like, a sua curtida aqui no nosso canal. Hoje eu vou te contar a história do Ricardo. A empresa aérea americana Boeing ter desistido de comprar a Embraer em 2020. Em tom de ironia, Lula atribuiu a desistência da companhia a desastres com aeronaves da empresa, que causaram a morte de 346 pessoas. Esse país vai voltar a crescer e, junto com o crescimento desse país, a indústria do aço. Para isso é preciso fazer crescer a indústria automobilística, é preciso fazer crescer a indústria da construção civil, é preciso voltar a crescer a indústria de naval, é preciso voltar a Embraer vender mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Karina, quero te ouvir, mas antes a gente vai trazer aqui uma outra fala de Lula lá de 2020, porque não é a primeira vez aí que o presidente celebra uma tragédia na pandemia. Teve uma outra declaração polêmica de Lula. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Karina, lembrando que essa foi uma live que foi veiculada, foi exibida em 19 de maio de 2020. Lula está acostumadíssimo a fazer discurso em cima de corpos. Esse é o seu bordão. Ele adora tragédia, caos, porque é ali que ele faz a sua propaganda, em cima de corpos. Dona Marisa, que o diga. Agora, o que o Lula está fazendo nesse momento é uma propaganda para o mercado internacional. O Lula, ele não trabalha para o mercado nacional. Você pode observar que todas as suas falas são direcionadas e são extremamente cuidadosas, propagandística, para ser transmitidas para o mercado internacional, para todas as TVs internacionais. É isso que ele faz, propaganda, mais nada. Agora, como o Brasil hoje não tem tanta segurança para investimentos, porque isso é um fato, porque diante de todas as notícias que vêm saindo do Brasil, até mesmo graças aos brasileiros que estão exilados, que estão falando sobre o que está acontecendo no regime brasileiro, porque o governo Lula não é um governo, mas sim um regime. É isso aí, pessoal. Eu acho que, na minha opinião, e acho que a maioria das pessoas pensam da mesma forma,
que isso só deixa cada vez mais a justiça aqui do Brasil exposta negativamente para o Brasil e para o mundo inteiro. Pior é para a gente aqui, que nós estamos vendo de tudo, né? Vendo tudo isso acontecer. Como se a Lava Jato fosse o lado criminoso da história, e enquanto o pessoal que estava ali sendo preso e apresentando provas, empresas delatando, eles fossem o correto. Então, assim, isso fica cada vez mais vergonhoso para a justiça aqui do Brasil, para as pessoas que estavam envolvidas nisso, para a PF, Polícia Federal também, que estava fazendo os mandatos, que estava fazendo a investigação. E essa operação, na época, que começou em 2014, se eu não me engano, tomou todas as manchetes internacionalmente, e agora eles vão destruindo cada vez mais e colocando aquelas pessoas como errada. Já até tentaram caçar o mandato do Sérgio Moro, colocando ele mais ainda como errado. E fica feio, né, pessoal? Porque eles fazem isso na cara dura mesmo, não estão nem aí para as pessoas. Parece que as pessoas têm que ter amnésia. Ou vocês aceitam, ou vocês fingem que isso não existiu, que a operação foi montada ilegalmente, que todo mundo era inocente e culparam as pessoas erradas. Começou pelo presidente, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento. Crescimento do canal é muito importante, pessoal. Vocês deixarem o seu like, interagir com o vídeo, interagir com o conteúdo. Isso faz muita diferença, ajuda o canal a crescer, ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Desde já agradeço, valeu.